falei agora já? Bem, eu fiz geografia na Federal do Ceará e num dos eventos em 2000, no final do curso, 2000 eu apresentei um trabalho sobre a educação popular no movimento sem terra em um encontro de estudantes na Paraíba. Na Paraíba, acho que era na Paraíba, um professor, e lá presente estava um professor espanhol. O meu primeiro contato com a Espanha, né, foi esse. Eu cheguei aqui à Espanha, na Europa, se você pergunta, para saber, em 2002. E ele me oxigenou a ideia de estudar, fazer uma mestrado, e um posterior doutorado. E como eu já estudava espanhol, eu sempre gostei muito da América Latina, eu me senti meio tocado com o convite dele, mas foi um convite que me mandou para fora, né? Porque eu não tinha bolsa, eu saí nessa época do último ano do FKC, então todas as benesses e todos os pontos positivos dos governos anteriores, tinha já dinheiro para fazer as viagens de campo, para abrir os RUs, para oferecer as bolsas, para ampliar o mercado do saber, para oferecer possibilidades dos estudantes pela primeira vez irem para festivais. Isso, para vocês terem uma ideia, a minha turma de campo de geografia tinha aula a 100 km porque não tinha gasolina para botar no ônibus. Quando eu voltei pela terceira vez, eles diziam que alguns estudantes estavam indo a Senegal ter aula de campo. África, do Ceará, Cabo Verde, África. Aula de campo na África? Aí eu disse, sim, porque tem recursos, tem possibilidades, você pode fazer coisas assim, existe parceria, eu ficava de queixo pé. Era completamente diferente de 8 anos atrás, que eu estava naquele momento. Como está hoje, eu lamento. Eu lamento e, ao mesmo tempo, eu acho que a gente cria marra, né, como se fala em português, né? Cria reação, ação e reação. Eu acho que é o momento agora de levantar a cabeça, fazer assim, como é que dança maracatu, né? Com aquela cabeça assim, para cima, olhando mesmo, né? E dizer que pode e segurar o rei e resistir. Porque não é porque está no baixão que a gente vai, não, agora abaixar a cabeça. Pode abaixar a cabeça para evitar um cruzado, isso eu também gosto, né? Mas abaixar a cabeça por um motivo. Depois levanta de novo e encara, porque não tem outra. Foi diferente? Foi diferente, professor, no seu tempo? Não, acho que o que o Israel está falando, né, dessa situação política da época dele, né, como aluno, a gente viveu isso também como professor naquela época, que eu era professora nessa época em 2004. E científicos saem para passear com o povo. Então aquela coisa que está guardadinha lá, sai aos olhos vistos, e você vê que aquela força, como se fala, aquele axé, continua vivo e andando entre eles. Eles tomam isso como muito sério. Muito sério isso. Talvez seja o país que eu conheço na África, as minhas leituras, o que mais tem claro o que eles são e o que eles não desejam ser. Ou não desejam ser o que eles têm que ser, né? Uma civilização, um povo sem história, sem cultura, com vergonha do que eles são. E isso eles não são e não aceitam. Então essa prova é uma pequena demonstração é esse documentário. Tá? Podemos começar? Buscando material para minha investigação doutoral, encontrei na biblioteca da Rede Pública de TV de Berlim, RPB, um documental sobre o jeito trataria de algo que me interessava, na prática do candomblé e santeria em Berlim, Alemanha. Reservei um tempo, um momento para ver com atenção do que se tratava. Amanhã farei tudo. O nome, eu confesso, foi... Und ich habe selber in Berlin erlebt, weil ich mehrmals auch aus der Zeremonie gesehen, das weil sie überhaupt noch beten und habe die Altare gesehen. Da história e depois chega no chão, na câmera muito na antropologia visual falamos de participativa, ou seja, que leva-nos no meio da ação, né? Essa é uma outra consideração que me leva ao tema da imigração, como é estar em Berlim e como é estar no Benin.
Um outro ponto que tu já destacou, né? Eu não sou especialista desta área da África, porque trabalhei na África do Sul, que tem uma história totalmente diversa, né, de religiões deste contexto, mas trabalhei sobre religiões, sobre uma religião sincrética no meu mestrado, e bem, acho que você destacou nos seus comentários a abertura desse tipo de religiões e a dimensão mais fechada dos cultos monoteístas, né? E aqui, um filme que chegou bem na minha cabeça, não sei se tu conhece, é Os Mestres Loucos, do Jean Rouch. Eu conheço, gosto muito de que, bom, outra sugestão, né? Porque é um filme que retrata um culto totalmente anticolonial no Ghana, né? E realmente parece que a galerista do final quase pega Jarucho sobre a dimensão do medo, né? Como estas práticas foram objeto de apropriação da Europa e da construção de uma narrativa, né? Eu trabalhei muito na África do Sul e lá tem um diretor, né, que realizou muitos filmes sobre, não sei se alguém ouviu falar de Bushimamis, que é um termo vulgar, né? Mas sobre uma família, e bem mostrar, por exemplo, como no cinema sul-africano tem um filme dele que se chama Morte por Mito. Esse povo foi matado pelos mitos que foram construídos através da indústria cinematográfica em primis, televisiva e em seguida. E o documentário inicial que acionou essa tua investigação é emblemático, e não é um acaso, né? Não é um acaso. Tipo, não é que os produtores erraram ou não entenderam, né? Essa é a pergunta. Isso se escreve em uma estratégia mediática e política que, a meu modo de ver, é muito relacionada à imigração, novamente. E um último ponto, né, que destaco... Eu sei que recapitular. Não, esqueci a primeira. Qual a primeira? Não, então, boas perguntas que eu queria te fazer, né? Vocês têm alguma também? Podemos agregar em blocos, talvez? Podemos? Como vocês queiram. Quero ouvir muito vocês. Vocês estão aqui com o material na mão. Nagô tá vivo aí. Eu acho que ele tá falando sobre tantos pontos, sabe? Eu acho que seria legal a gente parar pra discutir cada um. Pelo menos eu achei, principalmente quando o senhor falou da fotografia, de como ela interage com o tema. Eu gostei muito. E também sobre a gente falar sobre imigração, porque eu acho que isso é meio importante. Então, vamos três perguntas. A linguagem que você utilizou, o tema da imigração e como você se situou, né, nesses diferentes campos. Porque dá para entender que a pesquisa no Benin não foi tão ampla, mas é muito interessante essa triangularização. E como você pensa isso? Se fosse analisar de um documentário, seria interessante. Para o Benin houve muita leitura. Atrás desse material estão pelo menos 4 anos de muito trabalho. Tanto academicamente, de livros mesmo, e filmes, né, cultura visual. Eu também sou cinéfilo, mas os diretores que você cita e outros mais são sempre recorrentes. Eu vou sempre neles, né? Eu vou... A primeira? Migração. Na migração. A construção dessa história da Amanhã Farei Voodoo pela RPB, ela é mais um ponto, né, do estereótipo, né? Eles vão em cima do que eles entendem que sejam as práticas religiosas, filosóficas, de cultura africana, e constroem um mito em cima disso, né? E, é claro, o mercado. Esse filme ficou online alguns meses, depois eles retiravam, depois eles botavam, depois eles retiravam. Houve um movimento de algumas pessoas para pedir um pedido de explicação, inclusive vincular este primeiro documentário à RBB para ser vista na televisão pública, coisa que eu não fiz até hoje. Eu acho que até determinado momento eu vou pensar em fazer, porque a população devia ter uma resposta. Se você se sente ludibriado, enganado, ou se você se sente usado, né, você tem todo o direito e o dever de mostrar, olha, aquilo não é assim, nós, abaixo-assinado tal, fizemos isso como uma resposta a isso, e nós nos sentimos atacados da nossa religião.
Mas essa medida, de fato, eu devo dizer, não tomei até hoje, nem eu, nem o mercado. E isso pode se levar em consideração, porque eu acho que eles são muito, inclusive, nesse modelo democrático, aceitariam esse pedido de tratamento, não sei, mas veio outra coisa, né? A migração em si, eu posso até... a minha tese de mestrado foi a migração brasileira. Eu não sei bem se é a figura do outro que eles estão querendo desmontar, porque quando o outro chega lá, falando da migração, eu não posso falar eu não venho da África, eu venho do Brasil. O meu ponto de análise que você falou e muito bem observou, eu busquei fazer essas duas coisas a partir de um olhar afro-diaspórico indígena brasileiro, latino-americano. Não é? Eu não procurei outro, eu não sou africano, eu tampouco sou europeu. O que me decepciona no caso é quando eu procuro esses elementos africanos, junto aos africanos, não encontro mais.